Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidades. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus. É muito fervoroso quando vai louvar. E às vezes não é fervoroso coisa nenhuma, às vezes é só emoção. E eu digo que louvor sem adoração pode gerar emoção, mas não vai gerar comunhão. Eita! Mas louvor com adoração vai gerar comunhão. E vai gerar também emoção, lógico. Certo? Aí é resultante da adoração. Então o princípio ativo é a fé. Só a fé gera adoração. Muita gente usa a palavra, pouca gente vive a palavra, irmã Elizabeth. Para você ter uma ideia, tem inclusive um dos livros do nosso amado apóstolo, que eu também amo de paixão, que chama-se A Bíblia e o Poder Emocional. A Bíblia tem um poder emocional tão grande que tem gente que usa a Bíblia apenas como poder motivacional. Os coaches, né? Nada contra se ele for um profissional temente a Deus, mas a maioria não é. E usam a Bíblia com frases. Então, irmãos, é com fé, é por fé, é crendo que Deus está agindo mesmo e que você está semeando por uma questão de reconhecimento. Primeiro, que tudo que você tem é dele, por meio dele, para ele. Primeiro, se chama visão do reino. Depois, você está semeando porque você também tem o reconhecimento que você é selo desse apostolado, que você está sendo abençoado por esse ministério, pela palavra que jorra deste altar. E aí você se envolve com os desafios, como Paulo disse, se associa no tocante ao dar e receber, né, nas tribulações. E terceiro selo, você chega diante do altar, reconhecendo o chamado. Então, primeiro, visão do reino, aí você tem a sua convicção do chamado, você tem um chamado. Segundo, é como você semeia, ok? Sabendo que o ministério que você tem é selo desse apostolado, é seu chamado. E depois você chega diante da pessoa que está aqui no altar, e você tem então a visão do reino, convicção do chamado, submissão ao apostolado. Você está se submetendo à liderança que está no altar, que sou eu hoje, né? Por estar aqui colocado por Deus, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, mas poderia ser um outro líder aqui no altar. E isso é então submissão ao apostolado. Que apostolado é esse? Não estou nem falando agora do apóstolo Miguel Ângelo, que tanta honra traz à nossa vida. Estou falando do apostolado de Jesus, aquele que passa pela minha vida, passa pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, passou pela vida de Paulo e Jesus materializou. Então você está completo, você está semeando por fé. Você não questiona mais nada. Você traz a sua semente. É o que eu quero te convidar nesta manhã. Que você traga a sua semente, estou trazendo também, e é por isso que eu tenho autoridade para convidar você a se associar comigo no tocante ao dar e receber, e vamos ligar, né, alguma peculiaridade que Deus tem falado ao meu coração já há algum tempo. Eu repito esta frase: se com o mundo dinheiro é para especular, com Deus não é dinheiro, é semente, é para encher, é para transbordar. Amém? Vamos ligar aqui. Você pela internet, você pode
e deve semear nas nossas mídias sociais, e você vai estar se associando comigo nesta manhã no tocante ao dar e receber. Glórias a Deus. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti. Aleluias, obrigado, Jesus, obrigado. Rendemos graças a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pela vida daqueles que semearam e ainda vão semear nesta manhã. Aqueles que se associam comigo no tocante ao dar e receber. A Tua palavra diz, Senhor, que serão supridas cada uma das necessidades segundo a Sua riqueza em glória. Está em Filipenses 4,19. Diz que são celeiros fartos e lagares transbordantes. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 10. E diz que é uma boa medida, e que essa boa medida é recalcada, é sacudida, é transbordante. Está em Lucas 6, 38. É para encher, é para transbordar. Rendo graças a Ti, graças a Ti, meu coração agradece, e tudo que fizeste, eu louvo Teu nome sempre, dou graças a Ti. Amém. Glórias a Deus. Venha nos dar uma saudação, meu pastor amado, pastor da nossa Cristo Vive, Comendador Soares. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Quero expressar a minha alegria do meu coração a Deus por estar aqui. Eu tinha prometido ao bispo de vir aqui há 4 semanas atrás. Tivemos um problema, eu marquei com o pastor Fernando, ele ficou com essa virose que teve aí, não podemos vir. No próximo, terça-feira, também não podemos vir, né? Aí o bispo teve lá domingo, fez uma surpresa lá, passou lá pela igreja. Eu falei, terça-feira que vem estarei aqui. A palavra do cristão é sim, né? Amém. Sim. Foi a dificuldade que eu tive que passar na casa do pastor. Voltei para trás na Via Light, a Via Light parada. Foi uma luta, irmão, para estar aqui. Olha, pastor, eu sempre tenho dito isso aqui. Desculpa, só para corroborar com o que o irmão está dizendo, eu digo, e Deus tem me talhado já há mais de 25 anos ministrando nesse culto, e Deus me mostrou exatamente isso, que é um horário, né, realmente difícil, num dia difícil, e as pessoas sempre, para estarem aqui, eu tenho certeza, cada um que está aqui hoje, pastor, é sempre uma superação tremenda, e por isso Deus tem materializado também tantas maravilhas, viu? Quando alguém chega a uma escola de capacitação, numa terça-feira, 10 horas da manhã, né? É um desafio mesmo. Então, está aqui o pastor dando esse testemunho, né? Mostrando que é difícil mesmo, e é por isso que eu e a minha esposa recebemos sempre com essa intensidade também, para amar, interceder, ensinar. Glórias a Deus. Obrigado. Amém. E eu coloquei esse desejo do meu coração, juntamente com o pastor Fernando, eu estive conversando com ele, de vir aqui pelo menos uma vez por mês. Olha, Deus estar aqui confirmando. nas terças-feiras. Então, uma vez por mês, eu estaria aqui, em nome de Jesus, participando, me alegrando com os irmãos e aprendendo cada vez mais. Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Como o amado disse, são muitos anos. Eu louvo a Deus pela primeira vez que eu pisei nessa igreja, que através desse dia, muitos anos atrás, né, daquele primeiro seminário que nós tivemos aqui, eu tive a vida totalmente transformada. Hoje, eu estou colhendo ainda frutos dessa primeira vinda aqui. Eu tenho uma vida estável, equilibrada, uma família abençoada.
sou próspero, graças a Glória Deus, a Deus. e tudo isso devido a esse ministério, a transformação da minha vida. Eu sou pastor de uma igreja, eu louvo a Deus por essa igreja, por esse Glória a ministério, Deus. e pelo amado irmão, que tem sido um grande amigo para os pastores Eis-me aqui. desta denominação. Glória a Deus. Um homem que tem trabalhado intensamente, com amor, com dedicação, para que a igreja possa crescer. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Muito obrigado, tá? Amém. Glória a Deus. Olha. Glória a Deus. Pastor Ricardo. Por favor, pastor. Pastor Ricardo é além de ser um grande homem de Deus, também um grande empresário, né? Ali na região toda da Baixada, uma pessoa com uma história também empresarial muito grande e muito ocupado, viu? Realmente, para vocês terem uma ideia, manda um carinho, minha esposa está lembrando, a pastora Leni, que também é uma querida nossa, né? E toda a sua família. Mas, olha, essa é uma palavra de encorajamento a você, que é um profissional, liberal, é empresário, como nós somos, né? Eu também sou empresário no ramo de seguros. Claro que por totalmente uma visão que Deus ainda sobre a minha vida, mas abro mão de tudo para estar sempre priorizando o reino. Então, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, não vou aqui falar tanto sobre isso, senão vou começar a querer fazer publicidade da minha corretora de seguros, né? Que a gente gosta, né? Antes do tema, eu quero te encorajar a fazer o que eu vou pedir à minha linda e querida esposa. Não suba nem um degrau, que eu já vou quase para a carne. Eu te amo. Ela vai compartilhar, né, com as minhas redes ali de WhatsApp. Só no WhatsApp tem em torno de 300, vocês sempre recebem, né, às terças-feiras. Ela vai compartilhar com todos os meus contatos para que nós possamos ajudar. Então você fique à vontade, você pegar seu celular agora, você pela internet também, compartilhe este culto, ou depois compartilhe esta mensagem, compartilhe algo que esteja fazendo bem a sua vida, eu creio assim. Aí você vai fazer bem a vida de outras pessoas que ainda não se despertaram para uma escola de capacitação, como eu sempre digo, fazerem das suas terças-feiras uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, esta palavra que eu queria dar, enquanto você compartilha, também quero mandar um beijo muito especial para a Dalva, né? Nossa querida Dalva do Jair, do General, que eu sempre falo aqui. Hoje está aniversário, dia 5, né, amor? Dia 5, que dia é hoje? Dia 3, 2? Pertinho, olha, a Dalva vai fazer dia 5. Então, receba a Dalva aí o nosso carinho todo especial. O Bispa Renata Brant, parece que fez anteontem, eu vi pelas redes sociais, nossa Bispa Renata, lá de São Paulo, um beijo carinhoso, especial também. E hoje está celebrando 25 anos, bodas de prata, o nosso pastor Newton e Ana Nogueira, lá nosso NAC Mangaratiba, né, que hoje, graças a Deus, Mangaratiba nos representa de uma maneira substancial, esse casal, essa família talhada por Deus. E parabéns, então, pelos 25 anos de casados, bodas de prata. E todos que estão aniversariando, vocês... Tem alguém aqui conosco que está aniversariando esse mês? A Denise, né? Então, olha, quem está aniversariando aqui presencialmente, você pela internet, receba. Alongar-se da vida da mão direita, riquezas e honras na esquerda, para a glória de Deus. Agora sim, 40 minutos para a ministração deste livro. Hoje, introdução ao tema: Jesus nos dias de sua carne era o véu. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, que é, que era, que há de vir, em corpo glorioso, no arrebatamento da sua igreja, Pai. Eis-me aqui, totalmente submetido ao trono da tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério. Aquilo que tu tens revelado à vida do apóstolo e profeta Miguel Ângelo para esta última reforma protestante.
totalmente submetido, focado, Senhor, nas 14 epístolas como prisma da Tua palavra, o Evangelho da graça, a ciência que explica a Bíblia. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos iniciando os nossos estudos sobre este livro, Jesus nos dias de sua carne era o véu, e já me encantou aqui, claro, li e reli esse livro várias vezes. A máxima da pedagogia diz que a repetição é a mãe do ensino, e é assim que eu vivo a minha vida espiritual, graças a Deus. E eu tenho dito aqui, pastor, agora há pouco o irmão dizia aí comigo também, quando eu conheci esse ministério, olha que Deus me trouxe de uma maneira inusitada, como Deus faz as coisas, né? Claro, sempre as obras maravilhosas dele, a este mundo, de uma maneira inusitada. A minha mãezinha, depois de ter 6 filhas, mulheres, então minha mãe já há 4 anos não tinha filhos, e naquela época filhos, assim, 9 meses de um nascido, já nascia o outro, que era para não perder tempo, precisava ter muito filho para trabalhar na lavoura mesmo, meu pai, né? E meu pai até reclamava, porque imagina, só vinha mulher, minhas irmãs trabalharam no Cabo da Enxada. Meu Deus é tão carinhoso comigo, para vocês terem uma ideia, que nem deixou que eu fizesse tantos calos, que quando eu nasci, meu pai já estava aqui no Rio de Janeiro. É uma história muito linda, porque a minha mãe não perdia as esperanças, porque naquela época, claro, a nossa história é machista, vocês às vezes, é machista, não, é a história que é machista, aos poucos, graças a Deus, isso tudo está caindo por terra, está acabando com a evolução que é natural, mas era vergonha antigamente, sabia? Uma mulher só ter filhas mulheres, era vergonha, era cobrado isso, e ainda em 1961, quando eu nasci, ainda era muito isso, né? E minha mãezinha sonhava com um filho homem, e ela fez um voto, ela disse, o dia que Deus me der um filho vai ser Daniel, eu quero que ele seja um homem da ciência da palavra. E eu nasci ouvindo esse testemunho da minha mãe, e eu fui criado em lares tradicionais, que não estou falando de salvação, olha que tem 2 terços que são salvos, nós estudamos isso, vá lá no YouTube, assista as aulas dos 4 mundos, e então somos a maioria. Eu sei que 2 terços serão salvos de uma forma ou de outra. Paulo chega a dizer aos Coríntios, ele diz assim, como pelo fogo, quer dizer, só Deus sabe como algumas pessoas chegarão ao céu, mas chegarão, se foram plantadas nesta terra para serem salvas, serão. Eu estou falando de qualidade de vida espiritual. Minha mãe falava que eu seria o homem da ciência e do conhecimento da palavra, graças a Deus por isso. Eu descobri essa ciência através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, e Deus mudou tudo na minha vida. E hoje eu posso dizer, eu estou aqui sobre o altar, 26 anos mais ou menos depois, né? Com esse conhecimento, crescendo a cada vez mais, aprendendo que para saber mais eu preciso aprender mais, estar aberto a aprender, que a graça de Deus, a palavra de Deus é novidade de vida, e é assim mesmo. O saber não ocupa lugar. Saber é saber que o conhecimento é uma fonte de sabedoria inesgotável. Ok? Então, Filipenses 3, olha aí, vamos lá no 14, ver o que Paulo diz. Versículo 14, ó. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está dizendo, olha, na carne, eu tenho que vencer a cada dia. Lembra que eu falei que até para vir para o culto é difícil? Na carne eu tenho que vencer cada dia, superação, eu tenho que prosseguir. Embora todos nós, não adianta, se disser que não é mentira. Você disser que não peca, você é mentiroso. Jesus disse isso. Todos nós não somos pecadores, mas nós somos sujeitos ao pecado, por causa da nossa carne. Olha que coisa terrível, né? Vamos no 13, que o 13 é porque eu gosto de pegar aqui. Bispo, não vai dar tempo de ler o livro, irmãos. Nós estamos aqui num sermão temático. Jesus nos dias de sua carne era o véu. Então vamos começar primeiro entendendo como é a nossa vida na carne. Senão a gente não entende a vida de Jesus na carne.
quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está falando sobre a nossa existência humana. Ele diz, mas na carne é superação. Uma coisa faço, né? Avanço, esqueço das coisas, porque, lembra, pecados, as nossas fraquezas, esqueço, e avanço para as que diante de mim estão. Quais são as coisas que diante de mim estão, se eu avançar com a visão que ele vai falar no 14? As coisas espirituais. As boas obras da fé, que aí você poderia fazer, não precisa ir lá, Joás, não precisa ir lá. Mas Efésios, capítulo 2, versículo 10, é só para você está com a tua Bíblia, você pega uma canetinha e faz uma remissão, que isso é um estudo. Então, Efésios 2,10 diz que Deus tem boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Então, são as obras espirituais, obras que vamos realizar com essa carne, mas com uma visão espiritual. Ok? Aí ele diz, então eu avanço para as coisas de mim estão. E aí, porque senão parece que o versículo 15, que o 14 nós já lemos, não vou ler de novo, mas parece que o 15 contradiz o 13. Porque lá ele tinha dito que não é perfeito na carne, agora olha no Espírito, ele diz, todos pois que somos perfeitos. Todos que somos perfeitos. Aí você tem que fazer outra remissão, esse você vai colocar para mim, Joás, porque eu não lembro, então para me ajudar, coloca aí Efésios capítulo 2, versículo 4, vamos ver se é. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos para cá, nos deu vida juntamente com ele, o 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Mas tem gente esperando a ressurreição. Isso aqui está dizendo que no Espírito, ele já nos ressuscitou. A ressurreição do último dia, do arrebatamento, é a ressurreição da carne. Nem o nosso pó vai ficar aqui. Não precisa, não vamos lá, porque já fomos muito no outro estudo, mas só para citar para vocês que estão aqui hoje, e vão lá, visitem o site de missões, né, o YouTube oficial de missões, e olhem depois, mas eu explico isso melhor. Mas hoje só a remissão, você que está anotando, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante. Que Paulo explica que a corruptibilidade vai ser revestida em incorruptibilidade, tal. Então, esse momento do arrebatamento da igreja é o momento do pó, que quando Eclesiastes, o sábio lá em Eclesiastes 12:7, diz, o pó volte ao pó, o espírito para Deus, apesar de ser o homem mais sábio, ele não tinha a revelação da graça de Deus que nós temos hoje. Então, ele era limitado a essa questão do pó, o espírito para Deus. Hoje não, hoje o espírito já ressuscitou com Deus, estamos perfeitos em espírito, temos uma caminhada em espiritual nessa terra, e o pó, que fica no pó, enquanto não há o arrebatamento da igreja, ele será transformado. Tudo é aproveitado, diga, tudo do salvo é aproveitado, nada será desperdiçado, tudo será transformado. Dá para fazer corinho, não dá? Você que é músico também, ó, vamos pensar aí, começa a gravar, me ajuda, Nando. Então, viram a remissão boa aí? Então, irmãos, nós somos a cadeia, nós somos o topo da cadeia alimentar da graça de Deus ou não somos? Nós somos a nata do cristianismo ou não somos? Paulo está dizendo, todos que temos esta revelação. Mas foi Paulo só que disse isso? Não, Pedro também disse. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vê se não é. Olha, mesmo versículo, hein? Mesmo versículo 15, olha, é para você gravar. Filipenses 3,15, remissão com 2 Pedro 3,15. E tende por salvação. Que salvação é essa? Ir para o céu? Não, trazer o céu para a terra. Billy Graham disse que a salvação nos leva para o céu e a santificação traz o céu para a terra. Então, essa salvação da soteriologia é a salvação de estar vivendo a salvação aqui na terra. Ele disse, tende por salvação, na visão da salvação, a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente quem? Pedro falou que quem é que sabe das coisas? Foi Pedro que disse isso. O maior opositor dele lá nos Atos foi que disse isso. Entende? Nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Um dia eu trouxe alguém da minha família aqui na nossa igreja, estávamos falando da cantata, e tinha uma parte da cantata da extensão que
falava muito de Paulo, ele, essa tua igreja é muito paulina. Ai da igreja que não for paulina, irmãos, porque a igreja que imitar Paulo está imitando Cristo. Foi o único discípulo que pôde dizer, né, o apóstolo, aliás, que pôde dizer que você teria que ser seguidor dele, imitador dele, igual Cristo. Onde está isso, bispo? Volta em Filipenses. Volta em Filipenses. Vamos lá no versículo agora 16. Ele disse, todavia andemos de acordo. Volta no 15 só para eu explicar esse pedacinho aqui. Precisa, não pode pular. Deixa eu lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Ele disse, tenhamos este sentimento, viu? Não é soberba, é segurança. Ele está dizendo, não é para todos, mas nós não podemos abrir mão disso. Às vezes eu fico vendo pessoas do nosso ministério, sinceramente, desculpe eu dizer isso aqui, mas preciso usar o altar para dizer isso, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, pessoas do nosso ministério. Olha aqui, no Bispo José Carlos, incansável, aí no estúdio, compartilha o dia inteiro mensagens apostólicas, o programa Posso Crer no Amanhã, eu compartilho também, além dessas, eu compartilho as mensagens que nós ministramos aqui. Temos postagens, por exemplo, de 1 minuto, para você ter uma ideia, que nós chamamos de 1 minuto de graça, e eu vejo pessoas do nosso ministério compartilhando mensagens de outros ministérios. Tem gente que compartilha mensagem até de padre, né? Eu falo isso porque são pessoas que eu tenho amizade, cara, e às vezes eu digo, desculpa, mas padre eu não assisto não. Já teve gente, tem gente que está me assistindo agora que já fez isso comigo e sabe como é. Eu bato mesmo na hora, né? Eu digo, não, isso aí não, me desculpe, mas mensagem de padre não vem para cá com isso. Desculpe, bispo, não dá para aproveitar nada? Deixe isso para nós na liderança, para o apóstolo, para os bispos de liderança. Nós fazemos essa avaliação, pesquisamos, nós somos pesquisadores, nós vamos te ajudar, porque às vezes você não está preparado, porque ele dá uma escorregada, no final contradiz toda a graça de Deus, e às vezes você está encantado, porque é assim, a palavra de Deus diz, são encantadores da lei. Cuidado, atenção, porque olha, ele diz, tenhamos este sentimento. Se porventura pensar de outro modo, isto Deus vos esclarecerá. Eu gosto porque é assim, a graça de Deus é assim, é amar, interceder e ensinar. É com Deus. Eu não posso querer mudar, isso é histórico, isso aí é desde de que Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado. Vai haver sempre essa discussão, essa confusão, desculpe, né? No meio do cristianismo, ok, mas só que existe um povo talhado por Deus, e diga amém por isso, você está diante desse momento de revelação, para viver o que Paulo vai dizer agora no 16, ele diz, todavia, quem já entendeu, eu não entendo, coisas que às vezes acontecem entre nós, pessoas andam aqui às vezes 20, 30 anos, depois dizem assim, eu estava enganado, Deus está me falando para ir lá, não sei o que, na semana seguinte já está cumprindo rituais da lei, vivendo, não andou de acordo com o que já alcançou. Será que alcançou? Não, não alcançou. Agora, para os que alcançaram, diga amém. Os que estão sendo alcançados por essa revelação, a minha conversa é com você, como a conversa de Paulo era. Bispo, está vendo como é que é um negócio? Bispo, esse ministério, não sei, vocês parecem que fazem acepção de pessoas. Não, isso não é acepção de pessoas, isso é organização espiritual. Você tem que ir lá assistir os 4 mundos. Viu como a gente faz uma propaganda aqui toda hora? Não assiste aqueles que não querem andar de acordo com o que já alcançamos. Os que quiserem, eu sei que vão pegar um sabadão aí, vão assistir. Eu quero assistir essa série todinha dos 4 mundos. Você vai ver que nunca mais ninguém vai te convencer, por exemplo, que Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Não vai convencer, ninguém mais vai te convencer dizendo para você assim, todo mundo é filho de Deus. Todos os caminhos levam ao céu. Não, você vai entender que existe uma coisa que não é discriminação, é classificação espiritual, é organização espiritual. E que nem existiria terra se não tivesse 1/3 de perdidos aqui. Tudo isso explicamos lá, tem que ter cuidado, senão eu volto lá, estou tão prolixo hoje, que eu estou tão feliz também com a presença do pastor. Temos hoje 3 pastores aqui, né? Uma bênção presencialmente, e quantos líderes, bispos pela internet. E se nós não entendermos, esta parte que eu estou aqui tratando hoje, está mostrando Paulo, introduzindo aqui uma explicação literal
do que era ele na carne, ele no espírito, e o que aqueles que o ouvissem e crescem, como teriam que se comportar. Explicando para você que nós somos sim, e nós, fora portas, Cristo vive. Não estou falando que às vezes, mas você é dono da verdade. Não, nós estamos ensinando a verdade. Aqueles que quiserem. Paulo falou, isso o Senhor vos esclarecerá. Que o Senhor abra os olhos do coração de quem estiver ao nosso alcance agora. Porque olha o 17, não tem saída. Está vendo porque que quem está aqui na Cristo Vive, quem diz que serve nesse ministério, quem diz que é a denominação Cristo Vive, não pode ficar compartilhando, sabe, coisas aí que vocês sabem o que é. Tem que compartilhar coisas do ministério. Porque Paulo disse, irmãos, sede imitadores meus. Olha que autoridade. E aí ele vai mais longe. Você imagina, estou aqui há 25 anos sobre o altar numa terça-feira. O zelo que o nosso apóstolo tem sobre esse altar, irmãos, me sinto honradíssimo de poder, imaginem. Antes, metade desse tempo, os pastores que andaram por aqui não estão conosco, pessoas que estavam incertas. Não ficavam aqui mais de um ano, não suportavam para estar numa escola de capacitação. Acreditem, é um desafio. É um desafio. Para estar ombreando nosso apóstolo numa diretoria de missões, é um desafio. Graças a Deus. Ai de mim se eu não ficar dentro desse rótulo. Desculpe, chamar de rótulo é um rótulo. Diga o rótulo da graça de Deus. Diga o rótulo da revelação. O rótulo da graça genuína. O rótulo dos mistérios revelados, irmãos. Então, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em nós. Diga, Ministério Cristo Vive, modelo. Os que seguem o Ministério Cristo Vive, modelo. Como Paulo foi, é isso. Você é ou não é a nata do Evangelho? Ai, bispo, eu fiquei em dúvida, meu irmão, fica comigo, porque se tem alguém que teve dúvida, que às vezes a pessoa está começando a assistir Cristo Vive, o apóstolo Miguel Ângelo, ainda cai numa escola de capacitação, que é mais contundente ainda, imagina, é um momento de capacitação e crescimento espiritual, e a pessoa diz, muita dúvida, eu também tinha, e não vou dizer a você que hoje, às vezes eu me deparo com um texto, às vezes ainda fico, a palavra é maravilhosa, e eu vou com a visão, as 14 epístolas explicam a palavra, vou ali meditando, e Deus me dá o entendimento. Às vezes ainda eu preciso ouvir alguma coisa, às vezes eu venho para a igreja, apóstolo, coloco um tema, quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Às vezes anuncio um tema, o bispo Sérgio, os bispos ministrando no altar, e eu fico, antenado, eu falo, peraí, deixa eu ver como é que é essa. Conversava com o bispo André essa semana, meu afilhado querido, ele é um grande conhecedor de hebraico, inclusive, e eu ficava maravilhado, quer dizer, a gente está sempre desenvolvendo, né? Aprendendo, crescendo, mas tem que estar nesta linha. Então, para nós entendermos Jesus no dia de sua carne era o véu, nós entendemos aqui, nessa introdução, Paulo explicando da própria vida, né? Como ele vivia em superação, como ele então entendia o lado espiritual, na carne superação, busco a perfeição, no espiritual somos perfeitos. Como isso se processa o nosso comportamento, carne e espírito. Se não, o cristão não entende o que é carne e espírito, ele não entendeu nada do reino, e ele não vai entender um livro desse. Um dia eu comprei esse livro, e comecei a estudar esse livro, porque uma das minhas maiores dúvidas, olha, eu estava chegando, nos primeiros meses de ministério, uma das minhas maiores dúvidas era exatamente essa questão do Cristo, do sacrifício de Cristo, de lá em João dizer que ele amou o mundo de tal maneira. E aqui na introdução, o apóstolo usa João 17, versículo 3. João 17, versículo 3, que é interessante, porque Jesus no capítulo 17 de João, deixa eu explicar uma coisa para você, Jesus já estava nos seus momentos derradeiros ali da Via Crucis, e havia um preparatório ali,
né? E naquele momento, Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam. Uma oração, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então João, ele está ali mostrando essa colocação de Jesus, sabe? Você precisa entender esses momentos derradeiros de Jesus. Isso começa ali do capítulo 14, mais ou menos, e João agora ele coloca claramente: vocês precisam conhecer que essa é a vida eterna. Se nós não conhecemos a Jesus e a Deus, né, a quem ele enviou, então há aqui uma colocação que a pessoa fica em dúvida. Peraí, então o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem foi enviado. Então como é que isso funciona? Esse livro vai explicar isso muito legal. O apóstolo faz aqui já um comentário na introdução. Ele diz: eu conheço o meu Deus. Infelizmente, nem todos os cristãos no mundo podem fazer essa afirmação. Quando Jesus estava para ir à cruz, Jesus orou para que os seus discípulos o conhecessem em toda a sua plenitude. Até então haviam muitas dúvidas na cabeça deles a respeito de quem ele realmente era. Seria ele criatura ou criador? Estes alertas de Jesus, eles começaram no capítulo 14. O versículo 8 diz assim, ó, João 14, 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vê o 9. Olha a resposta de Jesus. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora olha o que diz João 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos três. Eu e o Pai somos um. Então, os discípulos, eles não sabiam exatamente como isso se explicaria espiritualmente. Para você ter uma ideia, uma remissão boa para você fazer aqui na introdução, que eu uso muito nos meus sermões também, é João capítulo... Vê se é João 16, 12. É João 16, 12? Vê se é João 16, 12. Olha aí. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha o 13, filhinho. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Qual é o Espírito da verdade? O Espírito da graça, o Espírito revelado ao apóstolo Paulo. O Espírito da verdade não é o Pentecostes, não é quando desceu, não, o dia do Pentecostes é quando desceu sobre nós o Espírito Santo, quando houve o revestimento de poder. Jesus, inclusive, na conversa dele com os discípulos ali, depois ele tinha dito, olha, ficar em Jerusalém por enquanto, até que sejam. Então ali houve o revestimento do poder, mas a revelação desse poder, Jesus trouxe a graça e a verdade, disse João, não é verdade? Mas Paulo revelou. Esse Espírito que nos guiará a toda a verdade, ele já está em nós já fomos revestidos no Pentecostes, e agora, seguindo a revelação dada a Paulo, ele diz, olha, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mas Jesus, naquele tempo, ainda não podia falar tantas coisas. Hoje nós estamos aqui podendo dizer isso. Jesus, nos dias de sua carne, era o véu, sim. O apóstolo diz aqui, começo este livro com alegria no meu coração, por saber que será lido por milhares de pessoas, passando a conhecer uma das pérolas da doutrina da graça de Deus. E aí ele cita o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, do 15 ao 19, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitaram. É aquele texto que eu falei para você, que lá no 50 ele explica, né? Sobre a transformação da carne, ele começa mostrando aqui essas críticas, essa confusão doutrinária ou doutrinal
conforme queiram usar. Olha o 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Então ele está dizendo, olha, se a ressurreição não aconteceu, se vocês não acreditarem naquilo que eu vou explicar daqui para frente, que vale a pena você ler esse capítulo todo depois de Coríntios, você vai ver como é tremendo, ele é autoexplicativo. E o 19, então ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a tradição religiosa, que nada tem a ver com a religião da sua original grego de Cristo, porque a religião de Cristo é religar o homem, é trazer ao homem a condição espiritual que ele tinha no Éden. Isso é religião cristã, isso é o religare, isso é o está consumado, tudo está consumado, mas as pessoas não entendem nem isso aqui. Então a gente vai falar mais disso na próxima aula, ok? Depois no 12 ele diz, a carne era o véu. Aí ele explica exatamente a condição carnal em que Jesus vivia, e que se nós buscarmos servir a Cristo com uma visão carnal, nós ficamos também limitados ao véu. E no capítulo 3, aqui a partir da página, a carne era o véu, a partir da página 29, o capítulo 3 a partir da página 47, que é o ponto talvez crucial deste livro, ele diz assim, tirando o véu. Para mim é o eixo central. Aí ele usa esse texto clássico de 2 Coríntios, são as epístolas maiores de Paulo, inclusive. A igreja dos Coríntios merecia um cuidado todo especial, que se tinha uma igreja carnal, das igrejas a quem Paulo escreveu, era essa, uma igreja portuária, uma igreja cheia de poder aquisitivo. Imagina, era no porto que acontecia tudo, e também cheia de poder humano. As mulheres queriam se exaltar, mulheres inclusive prostitutas no meio da igreja. Tem gente que confunde isso. Tem gente que acha que a mulher não pode nem ser pastora, sabe? A mulher não pode pregar na igreja, a mulher não pode falar, porque confundem. Paulo, quando ele diz à igreja dos Coríntios que as mulheres ficassem caladas, é porque ali isso é exegese, é você ir lá no texto, no tempo, e entender que Paulo tratava de uma situação circunstancial. Paulo tratava de um problema que tinha na igreja dos Coríntios, que eram mulheres totalmente desqualificadas querendo, né? Se existiu alguém na Bíblia que usou as mulheres ministerialmente falando, foi Paulo. Eu gosto da graça de Deus e da forma que Paulo fala, porque aqui tem 2 segredos muito importantes da graça de Deus. 2 segredos já nesse versículo. Primeiro, que Paulo sempre se inclui. Paulo está dizendo, você, nós. E outro, segundo ponto, é que ele entende que o que aconteceu até aqui já é passado. Nós temos um desafio sempre de daqui por diante, irmãos. Quando eu li este livro, que eu entendi tudo isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Então, daqui por diante, pense aí, irmão, se você tem algum preconceito contra alguém na carne, tire isso. Eu sempre digo, às vezes as pessoas erram comigo, claro. E eu vou dizer mais, eu hoje em dia já fico até feliz se alguém erra comigo, mas eu estou puro diante de Deus, eu digo, oh, glórias a Deus, porque não fui eu que errei. Porque o Deus, ele é a favor sempre o quê? Dos que o temem e os guardam. Deus está sempre, sabe, do teu lado. O fiel será acumulado de bênçãos. Então, se alguém for pego no erro, que não sejamos nós. Mas eu também sei que isso não me dá o direito de condenar aquela pessoa definitivamente. Eu tenho que estar aberto para amar, interceder e ensinar. Se uma pessoa, alguém disser para você, o bispo Daniel mudou comigo. Mentira, aquela pessoa está me olhando na carne. Se me olhar no espírito, vai enxergar isso que eu estou dizendo. Eu busco isso, irmãos. Fácil não é, volto a dizer, mas eu busco. E é isso que Paulo está dizendo. Daqui por diante, vamos relevar tudo que alguma pessoa fizer contra nós na carne, irmão. E Paulo está dizendo, então o da carne, meu irmão, se ficar olhando na carne, as coisas da carne, isso é o que a tradição fica fazendo até hoje, desculpe, dá brechas. E isso nós vamos entender mais ainda na próxima aula.
tem que tirar esse véu. Nem a Cristo, hein? Veja só, hein? Que coisa. Nem o Cristo da carne. E aí tem o último, que é um fechamento maravilhoso, que fala dessa nata do cristianismo que eu comecei falando com você hoje, que ele diz, o véu doutrinal. Que Paulo chegou a dizer, lembra? Que eu li lá em Filipenses capítulo 3, eu li que Paulo falou assim, olha, se vocês pensaram de outro modo, ou quem pensar de outro modo, Cristo vos esclarecerá. É com Deus, não é comigo? Porque tem um véu doutrinal, que sempre existiu, e sempre vai existir. Sabe por quê? Porque o inimigo usa isso. Você acha que o inimigo quer que todo mundo chegue a essa perfeição? Não. E nem todos chegarão. Então, o véu doutrinal está aqui a partir da página 63, que é o último capítulo, capítulo 4. Está aqui o véu doutrinal. O povo de Deus tem necessidade de um conhecimento cada vez maior da Bíblia Sagrada, que é a verdade de Deus, ou seja, a verdade se explicando pela verdade, ok? Coisas espirituais conferindo com coisas espirituais, é para a Igreja dos Coríntios, inclusive, que Paulo fala isso. Então, o apóstolo já aqui na página 65, ele usa, para iniciar esse estudo do véu doutrinal, ele já usa Romanos 8,3, olha o que diz Romanos 8,3, é forte. Porquanto que fora impossível a lei, o Cristo da carne estava no cumprimento da lei. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Se não tirar o véu, fica suscetível à carne, na qual Deus condenou o pecado. Versículo 1, para mim, explica a lógica espiritual da fé. A fé tem lógica, só que é uma lógica espiritual. O versículo 1 diz assim, a fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem. Está no versículo 1. No 6 ele diz assim, portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. 1/3 não tem o dom da fé. Não adianta, não vai agradar mesmo. Está falando de quem então? Está falando dos 2/3 de salvos que têm o dom da fé e que podem e devem agradar a Deus. Se agradarem a Deus, vão viver uma bem-aventurança nesta terra. Se você está anotando, anote Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O Salmo 1, do versículo 1 ao 3, diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, não se assenta aos vencedores, não se prazer na lei do Senhor, nela de meia dia e noite, abre plantar junto ao ribeiro d'água, é bem sucedido em tudo. Depois leia, que eu sei ele todinho, eu nem vou falar para você, porque não dá tempo agora. Bispo, tu não é mole. Claro, meu irmão, para casa. Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, do 4 em diante, você vai ver que ele fala assim, o ímpio, contudo, não é assim, é como a palha que o vento dispersa, 1/3. Então, quem não tem o dom da fé é ímpio mesmo, é impossível. E quem tem o dom da fé é possível. Vai ser um bem-aventurado nesta vida. Teve um coach um dia, e é muito seguido, milhares de pessoas seguem esse coach, Nando, para você ter uma ideia. O coach disse assim, a vida nessa terra é a única aventura que você entra vivo e sai morto. Discordo. Aqui nesta terra, um filho de Deus entra vivo e sai mais vivo ainda. Jesus em João 5,24 diz que o crente nem morre, diz que passa da morte para a vida, passa de uma carne que é mortal para então a conclusão do celestial. Então a gente já está vivendo essa eternidade, ok? Aí ele diz, agrada a Deus, ok? Aí depois ele vai falando dos heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Heróis da fé, ele cita vários nomes, ele fala assim, ó, nem daria, são tantos que nem daria nesse livro, na Bíblia, para colocar todos os nomes. Tiveram muitos. Quem foram esses? Foram aqueles que o Espírito da Graça, esse que habita em nós hoje, usou. Que usava esporadicamente, eventualmente, um ou outro. E eles não dá para ver todos. Aí quando ele chega no versículo, os 2 últimos de Hebreus, 11:1 e 11:6. Agora nos 2 últimos, ele diz assim, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo,
A promessa, todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual é a concretização da promessa? É Cristo vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário. Eles anunciaram, eles viram de longe, mas eles não experimentaram agora o que nós experimentamos hoje. Nós vivemos pós cruz do Calvário. Por que nós vamos querer fazer as coisas anteriores à cruz do Calvário? E a revelação dada. Ele disse, eles não obtiveram. Agora, olha o que acontece no versículo 40. Olha a nata do cristianismo aí. Ele disse, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque se eles tivessem sido aperfeiçoados na lei, antes do sacrifício de Cristo, não precisava Cristo ter morrido na cruz. Nós vivemos aqui a organização espiritual. Nós vivemos aqui, volta aos 4 mundos. Por isso que nos 4 mundos eu falei tanto deste livro, Jesus nos dias de sua carne era o véu, e hoje eu estou falando e vou continuar falando tanto no livro Os 4 Mundos, porque isso tem uma ligação de revelação espiritual. É por fé, é por graça, é por revelação. E Jesus nos dias de sua carne era o véu. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Glória. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, por mais uma terça-feira, mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Seremos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que entendem que precisam viver o Cristo ressuscitado e glorificado para viverem a salvação nesta terra, a qualidade de vida espiritual. E aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos sair louvando. Se precisar ir embora, fique à vontade. Se quiser, já estarei aí na porta para me despedir de você. Posso crer, antes de tudo ser criado, Ele me amou e pro seu reino fui chamado. Toda alma que forjarem contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel, Ele é fiel, ao protetor do dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou, e pro seu reino eu fui chamado. Toda alma
pereceu. Sei que o Senhor Comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, Sou mais que vencedor. aleluia. Grande é o Senhor.